Vocês estão ligeiros, hein? Sim. Tava entrando lá para mostrar para vocês aonde que vai deixar e eu vou mostrar para vocês como que é travado, entendeu? Assim que eu não, mas eu acho que eu consigo colocar o vídeo lá depois da aula. Mas ele já tem as aulas seguintes, mas é tudo fechadinho com cadeado. Eu não tenho permissão para liberar, né? Então, vou esperar entrar mais um pessoal aí. Aí as perguntas que vocês me fizeram aí, teve duas que vocês me fizeram sobre o conteúdo. O conteúdo vai ficar disponível para vocês acessarem a hora que vocês quiserem. Isso está lá na propaganda do curso híbrido. Tá? Então, e lá está dizendo sobre encontros presenciais, mas é se não tivesse a pandemia, né? Então, como tem a pandemia, não tem encontro presencial até que se retorne às aulas, tá? Mas a partir do momento que retornar às aulas, como vocês optaram pelo curso híbrido, ele acaba dando essa opção também para vocês tirarem dúvidas presenciais, mas não este semestre por causa dessa situação. Mas 2021, acreditando que vai passar tudo isso, vocês poderão ter encontros presenciais, sim. Então é isso que eu queria deixar informado para vocês aí. Está lá no contexto do anúncio da Sumaré. Sim, a primeira aula está gravada, eu vou disponibilizar para vocês, vou mostrar para vocês aonde que vai ficar, tá bom? Eu já deixei aberto aqui para estar mostrando para vocês onde vai. Se eu conseguir colocar, né? Se eu não conseguir colocar, aí a partir do momento que vocês me deixarem um e-mail, eu informo alguém, se vocês estão num grupo só, de WhatsApp, se vocês tiverem um ou dois e-mails, ou três, ou quatro, enfim, me escreve aí para mim, por favor, ou fala, que eu faço esse encaminhamento aí posicionando vocês, que a aula já está agendada, o link, enfim, né? Não tem problema nenhum. É, tem 15. Quem viu o vídeo, levanta a mão. Tem uma mãozinha aí, só para mim ver. Ninguém? Começou a ver agora. Muito bem, muito bem. Ah, tá, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Fique em paz, não tem problema nenhum, mas eu vou mostrar. É porque ninguém estava sabendo, professor. A Sumaré Não, começou a mandar e-mail informando para todo mundo na parte da tarde. entendi. Não, tudo bem, não tô brigando, não. Eu só tô perguntando, tá bom? Pelo amor de Não, Deus, sim, só. não pense dessa forma, não. Eu só, não é questão de falar, não, mas pô, vocês não viram, não, não é isso. É só para tentar ajudar vocês mesmo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? Onde vocês vão entrar com o usuário e login, o login e o usuário de vocês, né? A senha. E aí depois eu mostro. É a mesma coisa, na verdade, né? Entra no Tá bom. segundo. Peraí. Entra no. Cadê a Michelle aqui? Tá perguntando. Peraí, que tem um. Vou colocar aqui, Michelle, peraí, para você. Pegar o convite aqui do segundo link aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse segundo link.
Aí começa a ver se a internet fica boa. Começa a travar tudo. Aqui, ó, já dá para perceber ele traz um relatório das pessoas que já acessaram a plataforma. Ele tem essa possibilidade aí. Ele traz esse. Cadê aqui quem não está conseguindo entrar? Tem uma segunda. Um segundo agendamento aí para vocês poderem entrar. Pela parte 2, senão a gente não consegue entrar mesmo. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, para vocês saberem onde vocês conseguem acessar. Não é só na minha disciplina não, tá? Aí vocês podem usar para todos, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Bom, lá na parte inicial da... Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui no formato para vocês, pra mostrar para vocês onde que é. É aqui, ó. Vou mostrar essa tela, essa outra, e vai conectar lá. Isso. Então, vamos compartilhar aqui para mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Se alguém tem que falar, ok, para eu saber se vocês estão vendo. Sim, professor. Ok. Beleza, é que eu não consigo ver as duas telas. Então tá bom. Esse aqui é a minha tela onde que eu consigo enxergar a turma de vocês, tá? E aí todos os inscritos na turma, tá? Tem 100 matriculados na turma. Beleza? Aí vocês vão entrar na parte lá do IAD. Então vocês devem ter um pouco diferente do que eu tenho, né? Porque eu estou do lado de cá, mas vocês entram no portal da Sumaré, faz um login de vocês e acessam o EAD. Deve ter alguma coisa escrito EAD lá para vocês, que é o AVA. Aqui vai aparecer o login e a senha, né? Se carrega aqui, eu já mostro para vocês. Aí aparece aqui o login e a senha, e aí então é o mesmo que vocês já usavam anteriormente. Tá? Isso não mudou nada. Aí, no caso, não vai aparecer tudo isso para vocês, porque vai aparecer as disciplinas que vocês têm para cursar este semestre, né? Então, eu tenho aqui, ó, administração de pessoal e cálculos trabalhistas. Aí vai abrir esta telinha para vocês, que é a mesma que eu tenho aqui. O mesmo que eu tenho aqui é a mesma que vai aparecer para vocês. Aí vai aparecer introdução, temporada 1. Eles chamam de temporada, tá? Temporada e episódio. Aqui é a introdução. Eu não fiz nada aqui, isso aqui é tudo deles da plataforma, tá? E aqui é a temporada 1. Vocês clicam na temporada 1, vai aparecer o que nós estamos falando da aula de hoje. Então, ó, episódio Fundamentos da Administração de Pessoal. É isso que foi gravado para vocês assistirem na aula de hoje. Semana que vem, vocês vão assistir sobre Tecnologia da Informação aplicada à Administração de Pessoal. Dia 31 vai ser episódio 3, documentação e informações necessárias à admissão e demissão de pessoal. E depois tem o episódio 4, eu não chamo de aula, eu chamo de episódio.
histórico de informações. Esta aula que eu estou mostrando para vocês hoje, elas estão aqui, ó. Logo que você entrar na temporada 1, já vai estar todas as aulas aqui, ó. Tá vendo esse cadeado aqui, ó? Isso aqui quem abre é a Sumaré, não sou eu. Tá? E aí, ó, o que vocês estão... Quem já acessou, eu sei quem acessou pelo relatório que eu tenho com todas as informações de quem acessou. Não que assistiu, mas que acessou, né? E aí, vocês clicando aqui que está aberto, vocês conseguem assistir o vídeo da aula. Não é o que nós estamos batendo papo agora. É o vídeo do conteúdo da disciplina. Tá? Então, eu quero ver se eu consigo fazer a inserção para vocês. Aqui, tá vendo? Soltar arquivos. Se eu consigo colocar o nosso bate-papo aqui, aí eu acrescento aqui para vocês. Tá? E aí, da aula da semana que vem, eles vão abrir tecnologia da informação aplicada ao departamento pessoal. Isso aqui está fechado também. Tá? Então, ó, não publicado para os alunos. Então, essa é a minha página. Vocês só conseguem ver a parte de vocês, né? Mas é a mesma coisa, eu só estou mostrando para vocês poderem saber onde vocês vão encontrar. Não é escrito aula, porque se fosse eu administrando esses temporada 1, 2, 3, atividade, eu estaria fazendo isso escrito aula 1, colocando a data, para ficar mais fácil, né? Mas aí tem todo um padrão aí que está sendo seguido e a gente não consegue fazer essas alterações, tá? Para vocês poderem se localizar, pelo menos eu fazia assim nas minhas aulas, né? Colocava aula 1, aula 2, aula 3 e assim sucessivamente, tá? Aí a gente tem um relatório aqui que ele mostra todo mundo que já fez o acesso, ó. O total de alunos com acesso, ó, 18. Mas a sala tem 100, né? E aí, o que cada um assistiu do vídeo, tá vendo? Um fez 6%, outro 5%, outro 4%, tá? Então, é dessa forma que a gente tem esse relatório, tá? Mas isso também, para mim, é indiferente, né? Não tem problema nenhum. Cada um sabe o que é melhor para si, tá? Só estou mostrando que dá para mim saber quem acessou, quem não acessou, né? Eles têm essa ferramenta aí que a gente consegue visualizar, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Em relação a esses negócios de presença, vai ter algo, assim, para marcar presença ou não? Não vai. Eu não vou fazer chamada, tá? Não vou fazer chamada. O que pode acontecer é como eu disse no primeiro horário, vocês podem, de repente eu explico alguma coisa, que depois você vai ter que falar, pô, eu perdi a explicação da aula gravada e perdi a explicação da aula online, né? Eu queria tirar essa dúvida com o professor. Você pode até tirar, mas aí você não vai conseguir tirar online, você vai ter que tirar pelo chat ou então pelo e-mail, dessas formas. Mas não vou fazer chamada. Fulano, presente, fulano. Vou passar 1 hora fazendo chamada aqui com... Não esquece, não faço chamada de jeito nenhum da forma online, tá? Então, cada um pode acessar no carro, no cabeleireiro, embaixo do cobertor, aonde quiser, não tem problema nenhum. Então, não vou fazer chamada, tá? Isso aí pode ficar sossegado. Tá bom. Tá bom? O objetivo não é cobrar de ninguém. O objetivo é tentar agregar valor no esforço que vocês estão fazendo. É porque eu tô no final da gestação também, eu tô perto de ganhar neném, então para mim agora vai ser um pouco complicado entrar nas aulas, mas como vai ter gravado, então é mais fácil, mas aí eu fiquei preocupada em questão da chamada. Não tem chamada não, tá bom? Você pode Tá curtir bom. a neném, não tem problema nenhum. O importante é agregar valor para vocês aí. Né? Não vai colocar ela para assistir aula de cálculos trabalhistas logo nos seus primeiros dias de vida, né? Mas pelo menos assim, tem as suas vantagens e as suas desvantagens a gente estar nesse modelo, entendeu? Você pode assistir aula a hora que você quiser, quando você quiser. Então não tem só desvantagem. A gente perde um pouco, mas a gente ganha em algum outro lugar, tá? Sim. Bom, essa era uma das coisas que a gente queria falar. Lá está o vídeo. Não sei se todo mundo teve acesso, né, do vídeo. Tá chegando aqui. Professor, esse vídeo que o senhor está falando é aquele que fica na dica do professor? Não. É o vídeo da aula mesmo. Vídeo da aula mesmo. Eu vou abrir aqui para você ver. Você vê, ó.
Fundamentos da administração de pessoal, tá? É que eu parei de compartilhar, mas eu vou compartilhar novamente aqui para você ver, tá bom? Então, Tá ok. eu vou abrir aqui exatamente pela plataforma da Sumaré para você ver. Então, o acesso para vocês entrarem, você já sabe como que é. Fazem login na plataforma Sim, não, faz sim. login no site, EAD, vai aparecer lá cálculo trabalhista, clica em cálculo trabalhista e clica lá em temporada 1. Temporada 1 é as nossas Sim. primeiras 4 aulas, tá bom? E aí vocês Aham, clicando ok. aqui, ó, Fundamentos da Administração de Pessoal, vai abrir o vídeo da aula que já foi gravada, tá? Vai ser, consigo mostrar para vocês aqui. Aí, ó. São 39 minutos e 45 segundos. Eu não assisti ainda a aula gravada, tá? Vou ser sincero para vocês, eu não assisti ainda. Mas tá a musiquinha, não sei se vocês estão ouvindo. Deixa eu ver se eu coloquei um áudio para vocês ouvirem. Para eles fizeram. Peraí. Ah, sim, professor, encontrei aqui. Fica lá no rodapé, lá embaixo, né, da matéria mesmo. Isso, vamos colocar um pouquinho aqui para vocês verem, tá? E, enfim, acho que é legal estar fazendo isso para vocês se situarem. Então, aqui, ó. Então, um pouquinho. Pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, à nossa primeira aula. Então, nós vamos ter aí administração de pessoal e cálculos trabalhista, tá? Essa vai ser a nossa disciplina nesse semestre. Nós vamos começar aí com uma parte teórica, né? Então, essas 4 primeiras aulas aí, eu vou falar para vocês aí que é bastante teórico, mas logo, provavelmente, nós vamos passar aí para fazer os cálculos trabalhistas mesmo, que eu acho que é isso que interessa para vocês, ok? Viram lá, então? Todo mundo consegue acessar 40 minutos de aula. A outra aula não é 40 minutos. A outra aula, que é a aula 2, que é a aula do dia 17, mais 7 e 24. A aula do dia 24, que é segunda-feira que vem, é mais ou menos uns 30 minutos de aula, tá? Que é o mínimo que tem que fazer é 30 e o máximo é 50. E aí a gente vai discorrendo sobre o assunto, né? Então, o conteúdo que eu vou apresentar lá está sobre vídeo, então tem o conteúdo e tem a minha fala, né? Então, o que eu estou apresentando lá para vocês é isso aqui, ó. Eu vou só dar uma repassada aqui do conteúdo, se ninguém teve acesso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês. Agora, não é pelo vídeo, e sim pelo material que está no vídeo, tá? Então, só vou dar uma repassada para vocês aqui. E quem não teve acesso efetivamente, tem mais ou menos aqui o entorno, e aí eu fui explicando ponto a ponto dos slides que foram decorridos aí, tá? Vocês aí podem assistir a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, não tem, né? Tá escrito lá a publicação da Sumaré, que vocês terão encontros presenciais, que vocês terão oportunidade de assistir o vídeo, né, a hora que vocês quiserem, ficar disponível. Tá? Então, aquilo que haviam me perguntado já está disponível. Encontros presenciais vocês vão ter? Deveria ter, mas como está na pandemia, esse semestre eu acredito que não vai ter aula. Tá? Mas aí 2021, como vocês entraram nesse modelo híbrido, vocês vão ter encontros presenciais. Tá? Então, essa é a diferença, que aí a cada 15 dias, aí eu não sei como que eles vão marcar. Eles não estão se preocupando com isso hoje, porque não temos possibilidade de fazer essa aula desse modelo, tá? Então, o que está mostrando lá é exatamente isso aqui, tá? É a mesma aula, só que lá está no vídeo, e conforme vai passando os slides, eu vou explicando, tá bom? Então, fundamentos da administração de pessoal, gestão de pessoas, aí eu explico um pouquinho sobre a mediação entre o empregado e o empregador, depois nós passamos aí o que é o planejamento organizacional, o que é considerar pessoas,
E aí tem os processos de gestão de pessoas. O material é todo o material que está disponível para vocês lerem na íntegra. Aí em cima do material eu monto a aula, tá? Então aqui não está a aula do começo ao fim. Está a aula do começo ao fim, mas aquilo que eu considero de mais importante. Aí eu falo sobre o que é agregar pessoas, o que é aplicar pessoas, recompensar, desenvolver, manter, monitorar pessoas. E aí, ó, esse recorte vocês vão encontrar no material do Saga, tá? Todo esse material vocês vão encontrar no material do Saga, que foi recortado de lá. Aí eu falo sobre planejamento estratégico, qual que é a importância disso dentro da administração de pessoal, a responsabilidade da administração de pessoal, falo das bases conceituais, qual é a necessidade, qual que é a importância das pessoas quando entram numa empresa, falar sobre missão, visão e valores, o que é a missão para a empresa, o que é a visão, o que são os valores. Aí tem os pensadores aqui, né, os autores, que é a Venato, que fala muito. Aí depois a gente passa para planejamento. O que mais? Como que a gente trata aí as pessoas nesse mundo globalizado. Novamente, reforçando a gestão de pessoas dentro do planejamento estratégico. Processo de recrutamento e seleção. E aí ele vem falando aqui sobre alguns tipos de processo de gestão de pessoas, que é recompensa, treinamento e desenvolvimento, manutenção, monitoramento. E é esse o entorno do que eu expliquei no vídeo para vocês, que aí vocês pegam e façam a leitura, né? O objetivo da aula é esse, tá? Em vez de eu entrar aqui numa aula com vocês e explicar todo aquele conteúdo, eu concordo com quem falou aqui anteriormente, não lembro quem foi, que esse formato é bom. É bom desde que você tenha lido o conteúdo, ou tenha visto o vídeo, ou também você tenha escutado. Porque senão eu vou chegar aqui para vocês e vou falar, o que eu comentei lá sobre planejamento estratégico na gestão de pessoas. Pessoal, não vi o vídeo, não sei o que você falou. Então você vai ficar meio perdido, porque eu estou fazendo uma pergunta e você não viu a aula anterior. Tá? Então é por isso que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Tentar, nem que você não está vendo, mas pelo menos está ouvindo, né? Quem consegue abstrair alguma coisa ouvindo, fazendo uma outra atividade, uma outra coisa, pelo menos quando falar na aula você consegue dar e fazer a participação. Agora, quando a gente estiver falando de cálculo, aí realmente não tem jeito, né? Aí não tem como a gente, né, mostrar cálculo só na audição, né? Tem que mostrar mesmo como é que você chegou nesse número, de onde você tirou esse valor, por que você está considerando isso, por que não está entrando aquilo, e aí tem toda uma justificativa. Não é difícil, gente, cálculo trabalhista não é difícil, é gostoso, para quem gosta de fazer cálculo trabalhista, né, para conferir o seu lerite, para conferir se aquilo que a empresa está pagando está corretamente, é gostoso saber, né? Jornada de trabalho, por que a empresa pede todos esses documentos relacionados na hora que a gente vai fazer a admissão. Essa é a parte mais gostosa. Essa parte introdutória aí, até a aula 1, aula 2, a aula 3 já começa a melhorar um pouquinho, né? Já vamos falar um pouquinho de documentos necessários, então já começa a melhorar um pouquinho. Mas essa parte introdutória ainda, pelo menos a primeira aula e a aula da semana que vem, ela é extremamente teórica, ela é extremamente, vamos dizer assim, é exatamente uma introdução para colocar o aluno dentro do contexto de gestão de pessoas, de departamento pessoal, de recursos humanos, tá? É isso. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Eu passei rapidamente sobre o conteúdo, porque o objetivo é esse, né? É que vocês já venham com um conteúdo já previamente estudado sobre o assunto, e aí a gente faz o repasse aqui, né? Faz o repasse no sentido de podemos até elencar algumas perguntas e eu pergunto para vocês e vocês vão participando da aula. Não tem problema nenhum, pelo menos essa primeira etapa inicial aí. Então vocês têm essa lição de casa, né? Porque muitos não tinham acesso, não sabiam nem como que tinha que entrar, para vocês, para a segunda-feira da semana que vem. Essa seria a lição de casa. Vocês assistem o vídeo de hoje e da semana que vem, se for possível, dentro do horário de aula, né? E aí a gente comenta alguma coisa a respeito na aula do dia 24, para vocês, para fixar um pouco o conteúdo aí, principalmente quanto
a influência do planejamento estratégico dentro da organização, especificamente dentro da gestão de pessoas, e também com relação à participação da tecnologia de informação, o quanto ela é importante dentro da gestão de pessoas. Isso também eu acho que é importante a gente frisar e comentar alguns tópicos. Mas se vocês não tiverem o material ou se vocês não tiverem assistido, aí vai ficar igualzinho a aula de gravada, né? Que eu estarei falando e vocês estarão aí atônitos, só falando, o que esse cara está falando? Esse cara está viajando na maionese, que eu não estou entendendo nada que ele está falando, né? E aí é muito chato, é muito ruim, quando o professor fala e o aluno ninguém participa, né? Por mais que a sala seja grande, tá? Independente que a sala seja grande, não tem problema não. Eu participo de aulas também, que tem 20, 30 pessoas, mas sempre tem alguém que contribui, e aí gera uma discussão, gera um bate-papo, e pelo menos aquele assunto que está sendo discutido acaba frisando um pouco. É esse o objetivo, pelo menos nessas 2 aulas teóricas. E aí depois que a gente começar a falar sobre documentos de admissão e demissão, que é a terceira aula, aí a gente pode falar, por que a empresa pede isso? Por que a empresa pede aquilo? Né? Qual que é o objetivo da empresa pedir certificado de reservista, por exemplo? Qual que é o objetivo da empresa ter que fazer exame médico periódico a cada 2 anos? Então, aí vocês conseguem contribuir. Se vocês não tiverem assistido o vídeo, pelo menos na prática de vocês, né? Ou seja, o dia a dia de trabalho de vocês, capaz que vocês conseguem contribuir com alguma informação. Por isso que é o modelo aí desse novo modelo de estudo, né? Talvez vocês também não estavam acostumados com isso. É um pouco diferente do que foi dado no primeiro semestre, é um pouco diferente. Eu até gostava bem do modelo que foi trabalhado no primeiro semestre, que a gente juntava conteúdo com a disciplina, né? E a gente discutia e fazia os exercícios, enfim. Agora vamos ver como é que vai ser. Pela quantidade de gente que tem, pela quantidade de pessoas que estão participando, pode ser até que a gente tenha mais, pode ser que a gente tenha até mais pessoas do que tenha hoje, né? Então, hoje estamos aí, online tem 25 pessoas, então vamos dizer para vocês aí que é 25% da sala, né? Para estar à distância, eu vou dizer para vocês que eu considero razoável, por estar à distância, tá? O que mais que vocês querem saber? Então, já falei sobre os encontros presenciais, já falei do vídeo, como que eu vou colocar lá. Alguém quer me dar um e-mail aí, pelo menos, para me falar, vocês estão vivos, vocês vão continuar aparecendo na minha aula? Quem é que consegue dar um e-mail aí para mim? Professor, eu acabei de te mandar um e-mail, né, para encaminhar os links das reuniões para mim, para eu enviar para minha turma. Tá ótimo, sem problema nenhum. Você mandou lá naquele que eu coloquei aí no chat, é isso? Isso. Tá, eu já vou entrar aqui, já vou ver. E assim que eu agendar a reunião, eu já coloco o link e distribuo para vocês, não tem problema nenhum. E se tiver mais turma aí que queira fazer isso, pode fazer da mesma forma, não tem problema. Eu redistribuo aí o link para vocês. Só para facilitar, né? O seu objetivo é facilitar. E a prova é para vocês tirarem 6, no mínimo 6, tá bom? Eu já recebi aqui, ó. Isabelle, é isso? É sim. Perfeito, não tem problema nenhum. O que mais? Quem mais vai me mandar? Alguém vai me mandar e-mail, vai falar por aqui? O que vocês querem saber? Quais as dúvidas? Pode perguntar, gente. Fique à Professor, vontade. sobre o seu canal no YouTube, qual é o nome mesmo? Que eu tentei procurar e não achei.
Tem que escrever oficial professor Procópio, porque já tem um Procópio que é professor de matemática. Ah, sim. E aí Oficial. ele tem que ser oficial professor Procópio, tá? Tá Lá bom, eu então. tenho todas as minhas aulas que eu faço com o pessoal da ITEC, que eu trabalho durante o dia, eu disponibilizo lá no canal e coloco separadinho por assunto numa playlist. E eu quero fazer de vocês também. Vou colocar lá Sumaré, cálculos trabalhistas, eu vou colocando na aula 1, aula 2, aula 3, e vou também deixar no AVA. Então, quem não conseguir entrar por um, entra pelo outro, tá? Então, logo acabe o nosso bate-papo aqui hoje, eu já vou colocar os dois links lá. Link não, né? O nosso bate-papo mesmo, para vocês se divertirem. Claro que hoje não teve nada, só mostrei para vocês o formato, mas assim, a participação de vocês neste modelo é muito importante, tá? É muito importante. Professor, método de avaliação, você já falou já ou não? Então, o método de avaliação, eu já falei, mas eu repito, ele não depende de mim, o método de avaliação, tá? Ele não tem mais aquela atividade de que, professor, o que você vai dar? Vou dar um trabalho, vou dar isso, vou dar aquilo. Não depende mais de mim. São 2 atividades que valem 2 pontos, que vocês vão fazer via AVA, né? E a prova valendo 6. Ah, sim, entendi. Tá? Então, assim, as atividades não dependem de mim no sentido de que, eu posso fazer o que eu quero. Né? Eu não consigo mais fazer o que eu quero. Aham. Antes dava para a gente montar trabalho de apresentação, dava para. Agora não está um pouco mais apertado. Dá para a gente montar assim, tipo um debate, mas não consigo. O que eu quero dizer assim, eu não sei se eu consigo montar trabalho de apresentação como eu fazia quando a gente estava presencial ou quando nós estávamos no primeiro semestre, que a liberdade era toda do professor. Como a gente tem que seguir o SAG agora, então fica um pouco mais restrito para essa atividade. Tá? Então, as atividades, sim, só de pontos eu consigo dizer para vocês. 2 pontos de uma atividade, são 4 pontos de atividade e 6 pontos de prova. Mas aí vocês devem fazer Sim, tudo via sim. sistema. Tá? É Ah, isso. Por isso que eu entendi. não Ok. comentei muito, mas a sua pergunta é válida sem problema nenhum. E Tá assim, ok, gente, beleza. tudo que vocês tiverem dificuldade, tudo que vocês tiverem, que vocês não conseguem esse canal com a Sumaré, pode mencionar, não tem problema nenhum, não. Tá bom? Pode mencionar, pode deixar no chat, pode deixar no Teams, no canal geral lá. Eu respondo sempre que possível, estou conectado aí. Não vou dizer para vocês 24 horas, porque eu também tenho que dormir um pouco, né? Mas, fora isso, assim, eu tenho ficado bastante tempo online. Hoje estou desde as 7h30 da manhã já trabalhando com isso e procurando atender sempre que possível que chega as perguntas, eu tento dar vazão para essa finalidade. Tá? Tranquilo, professor. Valeu. Então, assim, se sintam assim abraçados que eu estou com vocês. Tá? Estamos tudo no mesmo barco para vocês falam, pô, mas agora, putz, não tenho contato, ficou super impessoal. Tá impessoal, por isso que eu deixei a câmera aberta para vocês me conhecerem, para vocês verem que eu não tá falando com a máquina e para que vocês possam se sentir assim não desamparados, que ninguém está dando atenção para vocês. Eu quero que vocês estejam com a gente e aquilo que vocês tiverem dificuldade, a matéria em si, eu vou ser sincero para vocês, eu acho que a matéria é tranquila, tá? A matéria é sossegada, mesmo que seja no modelo AVA, mas a matéria é super tranquila. Então eu quero que vocês se sintam abraçados, que vocês se sintam bem e que vocês possam falar bem aí depois que acabar esse processo, que mesmo à distância a gente conseguiu desenvolver bem o conteúdo que a gente tem aí para trabalhar, né? A gente não tem muitas aulas aí, né? Mas eu acho que vai pegar alguns feriados aí, 7 de setembro é um deles. Então a gente tem aula agora dia 24, dia 31 e depois dia 7 não tem aula. Aí só vamos ter aula lá no dia 14 de setembro, né? Então parece que é muito, mas rapidinho, daqui a pouco já é setembro, outubro, e aí tá pertinho já do término das aulas, tá? O que mais? O
que mais que vocês querem saber? Eu fico até peço desculpas, tá bom? Pelo mau jeito, né? De que vocês foram jogados aí. Ó, a aula é lá segunda-feira. Entra lá e veja o que acontece, né? Então é isso. Eu vou segunda-feira que vem. Vocês têm um compromisso comigo de pelo menos escutar ou ler o conteúdo do Saga. O conteúdo escrito está mais completo. Eu utilizo esse conteúdo para montar as aulas, tá? Por isso, para poder caber aí entre 30 e 50 minutos. Eu acho que 50 minutos é muito grande, né? É cansativo e também muito pequeno, também não, né? Pequeno assim que eu digo 10, 12 minutos, eles não vão permitir para que uma aula seja dessa forma também, que pela quantidade de informação que tem, não daria tempo também de estar passando nesse período. Mas eu devo estar fazendo os vídeos aí de entre 30 e 40 minutos. Eu não queria que passasse disso não, porque eu já acho bastante cansativo, mesmo que seja cálculo, tá? Eu acho que é muito grande. Então, eu vou tentar fazer no máximo em 40 minutos. Esse primeiro tem 39 minutos e 45, mas aí tem a minha apresentação, então pode dizer aí que tem em torno de uns 35 minutos úteis. Então, eu acho que é o suficiente para o conteúdo que a gente tem que trabalhar. Mas o modelo que vocês precisam tentar assim, se acostumar é assistir o vídeo da aula ou ler o conteúdo, que é a mesma coisa, tá? E vir para a aula já com esse pré-requisito. E aí a gente discute os principais pontos daquele conteúdo da semana da aula, né? Então, por isso que a aula começa às 18, e aí eu separo os tópicos que a gente vai... Não vou falar isso na aula gravada, porque senão vocês vão trabalhar somente esses tópicos. Mas no dia da aula eu separo alguns tópicos, abro aqui, e aí, pessoal, o que vocês entenderam por fulano de tal, por ciclano? E aí a gente vai discutindo a respeito, e aí eu vou participando com vocês novamente. Então eu preciso dessa participação de vocês. Agora vocês já sabem onde fica o conteúdo, vocês já sabem acessar o AVA lá. Vou mandar o link das reuniões para vocês via e-mail. Se alguém não me mandou ainda, fique à vontade, eu tenho uma semana para me mandar, tá ok? E aí eu vou agendar a aula do primeiro horário e a aula do segundo horário. E aí a gente vai caminhando dessa forma. Professor? Pois não? Então, só se eu me corrija se eu estiver errado, mas eu dei uma olhada meio por cima lá do conteúdo. E eu vi que tem alguns materiais complementares, como livros, alguns videozinhos. Se eu só ver o vídeo da aula e não ler o conteúdo, tem problema? Ou tenho que ler também e ver esses materiais complementares? Não. Os materiais complementares complementares. Eu não vou dizer isso do conteúdo complementar na aula gravada. Eu vou em cima do material central. Por isso que chama material complementar. É para fortalecer aquilo que você leu ou aquilo que você ouviu, tá? Então, beleza. do material complementar eu não posso exigir nenhum conteúdo de vocês. Não posso exigir conteúdo complementar. Complementar é complementar, tá? É para agregar valor àquilo que já foi do assunto que está sendo trabalhado. O que eu vou cobrar de vocês é o assunto central, que é a aula gravada. Esse é o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, tá? Que você pode ouvir, você pode assistir ou você pode ler. A leitura ela está mais extensa, por isso que eu faço a aula, para poder deixar mais consolidada. Então você pode me ouvir, você pode não ver o conteúdo, mas você pode ouvir e aí gravar algumas coisas, de repente anotar no próprio celular, enfim. E na aula eu vou selecionar alguns tópicos e aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Só que na semana que vem eu vou falar de duas aulas, que é a aula 1, que é a aula de hoje, e da aula do dia 24, tá? Por que hoje eu não fiz isso? Porque ninguém nem sabia onde que era a aula, não sabia onde que tinha que acessar, então não ia dar a discussão que a gente precisa. Mas semana que vem a gente faz uma em duas. Então uma primeira aula a gente faz uma e na segunda aula a gente faz outra. Só para gravar o conceito. Talvez isso facilite para vocês fazerem exercício. Tá? É por isso que eu vou fazer dessa forma.
Valeu, professor. E Obrigado. aí, quando nós estivermos entrando para fazer cálculo, aí eu explico o cálculo lá para vocês, né, que eu tiver que rabiscar lá nas oportunidades que tem para fazer a explicação na aula gravada. Quando chegar aqui, eu repasso o cálculo para vocês. Na primeira aula, na segunda, ou na primeira aula a gente reexplica o vídeo e aí dou um exercício para vocês fazerem como treinamento, não como nota, como treinamento, para fortalecer, porque a gente só aprende fazendo, né? Principalmente cálculo. Se a gente não desenvolver, fica mais difícil de fazer, tá? É assim que a gente vai. Agora, se vocês acharem uma outra metodologia aí, vocês quiserem compartilhar, e eu, sendo possível, adotar, eu também adoto, não tem problema nenhum. Aquela que foi dada inicialmente, eu não consigo por causa que o modelo não me permite mais fazer isso. Que era igual o professor adotava no primeiro semestre. Tá? Então a gente tem que obedecer o que o AVA está lá, agora realmente fica um pouco mais complicado. Mas dá para a gente ir diversificando aí o formato. Eu queria, sim, fazer um trabalho de apresentação com vocês, né? Para vocês explicarem uma folha de pagamento, para vocês explicarem o 13º, para explicar processo de rescisão, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não sei se eu consigo fazer isso. Se eu conseguir fazer isso, eu falo para vocês na semana que vem. Ok? O que mais? Professor, boa noite. Boa noite. Eu entrei faz pouquíssimo tempo. Pelo que eu entendi, Sim. foi feito um outro vídeo anterior a esse. E o senhor explicou certinho como faz para entrar no AVA, ver o vídeo, a aula. Isso. Ele fica gravado em algum lugar, esse anterior que você fez também? Você chegou a acompanhar sobre aonde que consegue acessar o material? Você conseguiu acompanhar? Não. Quando eu entrei, acho que você estava saindo daquela... Tá, então é assim, ó, você já tem acesso ao AVA, provavelmente, tá certo? Você vai entrar lá no site da Sumaré, fazer o seu login, vai entrar na matéria de cálculos trabalhistas. Dentro da matéria de cálculos trabalhistas, você vai ter... deixa eu ver se eu tenho aqui o link, eu compartilho de novo aqui para mostrar. Então, ó, eu vou mostrar mais uma vez, não tem problema nenhum, não. Espera aí que eu já compartilho aí. Então, ó, vou compartilhar para vocês novamente aí, quem não conseguiu assimilar, tem mais uma oportunidade, porém, como eu disse anteriormente, eu vou disponibilizar esse nosso bate-papo. Se eu conseguir, né, porque agora está um pouco mais restrito, né, tanto aqui na plataforma do EAD, né, do AVA, como também no canal do YouTube, eu também estarei colocando lá para vocês, caso vocês não conseguirem acessar por aqui. Então aqui é o site da Sumaré, vocês vão entrar como aluno, né, e eu já entro como docente, tá ok? Aí, vocês vão entrar com o seu usuário e com a sua senha. Vocês vão ter um pouco diferente do que a minha, né? Mas é a mesma coisa. Então, você vai entrar lá em EAD. Aí, dentro de EAD, vai aparecer as disciplinas que vocês... Se eu preciso... Vai entrar as disciplinas que vocês cursam, né? Então, vai ter que fazer o login e a senha de vocês. Então, vai aparecer as disciplinas que é do curso de vocês. No meu caso aqui, eu tenho cálculos trabalhistas, tá? Entrando aqui em cálculos trabalhistas, que é a nossa disciplina, vai aparecer introdução, temporada 1, 2 e assim por diante. Eles não chamam de aula, eles chamam de temporada, tá? Então, temporada é aonde fica depositado o conteúdo da disciplina.
Então, aqui é a introdução, que é essa primeira parte aqui. E aí eu vou entrar aqui em temporada 1. As aulas não são aulas, está escrito episódio. Tá? Então, é temporada 1. O vídeo que já foi gravado, está aqui, ó, episódio Fundamentos da Administração de Pessoal. Esse é o conteúdo que eu deveria estar discutindo com vocês hoje. É por isso que existe a parte de vocês estarem comigo às segundas-feiras à noite. É como se eu estivesse explicando esse conteúdo para vocês. Eu estou explicando sim, mas o vídeo já está gravado para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. Vocês podem assistir hoje, amanhã, quinta, sexta, sábado, a hora que vocês quiserem. Né? Na hora de dormir, falar, vou colocar aqui, vou dormir aqui, quando eu apagar, já era. Então, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Mas o objetivo desse ensino híbrido é justamente esse. Vocês assistirem o vídeo ou ler o conteúdo, mais o material complementar, caso vocês queiram, e vir para a aula com algum conceito daquilo que já foi estudado. E aí a gente discute os principais temas. Aonde está o vídeo da aula? O vídeo da aula, entrando na temporada 1, vai estar aqui, ó, Fundamentos da Administração de Pessoal. Clicando aqui, vai abrir o vídeo da aula. O que é o vídeo da aula? Não é o nosso bate-papo, é o vídeo do conteúdo da disciplina, que chama Fundamentos da Administração de Pessoal. Então, o que eu havia falado para a lição de casa para segunda-feira que vem. Vocês deverão escutar, ler sobre Fundamentos da Administração de Pessoal. E também sobre Tecnologia da Informação aplicada ao Departamento Pessoal, que é a matéria da semana que vem. Então, quando for segunda-feira da semana que vem, essa aula 2 aqui, ela vai estar disponível para vocês. Então, vocês têm essa aqui para vocês ouvirem, e essa daqui que já pertence à aula da semana que vem. E aí eu elenco alguns tópicos, tanto da aula 1 quanto da aula 2, e jogo para vocês, para a gente poder fazer um debate, uma discussão, essas coisas todas, ou alguma dúvida, algum exemplo, alguma coisa que vocês queiram falar. E aí assim a gente vai continuando. Deu para esclarecer? Pois não. A partir de qual horário essa aula 2 vai estar disponível? Então, eles estão abrindo essa aula a partir das, se eu não me engano, um pouquinho antes das 6 do dia da aula. Por quê? Porque vocês só vão falar comigo na segunda-feira às 19h30. Então, é por isso que eles disponibilizam às 18 horas, né, vamos chamar assim, para até às 19h30 você ter condições de assistir a aula, porque a aula vai dar em torno de 30 a 40 minutos. Não existe a possibilidade de conseguir disponibilizar antes? Não, porque isso não depende de mim. Porque se dependesse de mim, eu liberava agora. Quem abre é a Sumaré. Certo. Tá? Então, eles estão liberando em cima da hora. Eles não estão liberando antes. Depois que abriu, aí fica disponível para vocês. Mas as próximas, eles estão liberando em cima no dia da aula, entendeu? Pode ser que eles venham a mudar aí, diante da necessidade, pode ser que venha a mudar, mas por enquanto está assim. Eu posso até levar essa sugestão de eles tentarem liberar um pouco antes. Pois não? Até porque, né, professor, para as pessoas que trabalham, tudo, até mesmo para questionar o senhor, para poder tirar dúvida, vai ficar difícil, né? Para poder... eu concordo com você. Vai ficar muito ruim, né? Isso, exato. Eu acho que eles deveriam liberar com um pouco mais de antecedência, né? Mas assim, é o formato, né? Diz que vai ser liberado para o aluno às 18 horas, né? Pelo menos no que foi passado para nós, a aula será liberada para o aluno às 18 horas. Pelo menos é o que foi nos passado, tá? Mas assim, eu posso conversar com a coordenação e ver a possibilidade de liberar antecipadamente. Aí eu ver se eles respondem isso rápido e aí eu posiciono vocês na próxima segunda-feira, tá? Mas se vocês não conseguirem, pelo menos para a aula da semana que vem, pelo menos a aula que já está disponível, que é a aula 1, dê uma escutadinha aí, nem que for um pouco meio passado, né? Esticando um pouquinho o vídeo, porque é um pouco cansativo, é muita teoria, só para a gente poder fazer um levantamento na próxima segunda-feira.
né? Porque essa aí de pedir para eles têm que liberar para todas as turmas, né? Aí não depende mais de mim, né? Aí depende da instituição fazer isso, de liberar a aula com um pouco mais de antecedência. Mas eu entendo, vocês têm total razão. O que mais? O link da aula, quem tem acesso ao Teams, vou abrir isso antes da aula, lógico, mas não antes, não perto da aula, né? Vou abrir assim, tipo no domingo, que vai ter aula na segunda-feira, tá o horário. Das 19h30 às 20h20, das 20h40 às 21h30, né? Mas também vou mandar o link para aqueles que me pedirem via e-mail antecipadamente, eu mando o link para facilitar o acesso de vocês entrarem na sala. Tá bom? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? E aí, semana que vem, a gente já começa a rolar com conteúdo, com informação, com dados daquilo que vocês, teoricamente, já têm essa informação, né? Ou seja, já tem conteúdo para vocês trabalharem. Vocês não precisam fazer nada, não precisam fazer nada por escrito, é só ouvir o que já foi trabalhado mesmo. Já ajuda. Quiser ler, né? Tem gente que fala, não quero ouvir, não, quero ler. Então tá bom, pode ser leitura também. Não tem problema nenhum. Ficou claro? Então é isso aí, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar essa. E aí, qualquer coisa, vocês podem me chamar pelo e-mail, podem me acionar por onde vocês acharem melhor. Tem meu site também que eu passei, pode me acionar por lá. Pode me mandar pelo Teams aqui também. Tá bom? Obrigado aí pela participação de todos. Tenham uma boa noite. E, mais uma vez, agradeço a participação de vocês e estou à disposição para ajudá-los naquilo que for possível. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu. Um abraço. Boa noite, professor. Valeu. Falou. Falou.